E guris, questãozinha de esforços internos que parece ser simples, mas tem algumas pegadinhas. Primeiro eu vou começar determinando as minhas ações. Aqui eu vou ter uma de segundo gênero, então uma vertical e outra horizontal. E aqui uma de primeiro gênero, somente uma vertical. A partir daí eu faço o somatório das forças. Somatório das forças em Y vai ficar VA mais VB. Como não tenho nenhuma força contrária a eles, uma força vertical apontando para baixo, então vai ficar VA mais VB mesmo. Tudo isso igual a zero, já que a minha estrutura está em equilíbrio. E depois, somatória das forças em X igual a zero. Como eu só tenho um H e minha estrutura está em equilíbrio, o H vai ter que ser igual a zero. Depois eu faço o momento, eu decidi fazer o momento no ponto A, usando a regra da mão direita, no qual eu adotei o sentido anti-horário como sendo positivo. Então, aqui eu vou ter um momento no sentido anti-horário de 6, então botei aqui 6. Depois eu vou ter o aqui de 2, horário, que é o que eu defini como sendo negativo, então menos 2, mais a força aqui VB, certo? Força VB, apontei no sentido da força, vou fechar em relação ao ponto que eu estou calculando o momento. Então, VB, fechei, então sentido anti-horário, por isso que é positivo. Vezes 8, que é o braço, certo? Da minha força. Tudo isso igual a zero. A partir daí eu isolei o VB, passei o resto tudo pro outro lado, então ficou VB igual menos meio quilonewton. Como VA mais VB é igual a zero, um vai ter que se cancelar com o outro, então VA vai ser igual a meio quilonewton positivo. VB menos meio quilonewton, VA meio quilonewton. A partir daí, fiz aqui a seção que ele pede na questão, né? Seção S1, olhando pela direita. Então vou ter aqui os meus esforços internos. Então primeiro eu comecei determinando a normal desse meu esforço interno. Como eu não tenho nenhuma força horizontal, minha normal vai ter que ser igual a zero. Depois eu faço a cortante do meu esforço interno. Então o cortante vai ser igual às minhas forças verticais. No caso, eu só tenho um aqui, VB, que como eu estou olhando a estrutura pela direita, a conversão é, se ela está para baixo, ela é positiva, e se ela está para cima, ela é negativa. No caso, o VB está para cima, então vai ficar menos VB. Menos VB vai menos com menos, mais meio. Então, minha cortante aqui vai ter que ser igual a meio. Depois, faço o momento, em relação a aqui é o ponto, MF, eu vou ter o VB. No caso, eu estou olhando a estrutura pela direita, então o meu momento fletor vai ter essa conversão daqui. Eu faço a regra da mão direita, no qual o sentido anti-horário é positivo. Então, apontei a minha mão na direção da força, minha mão direita, e vou fechar em relação ao ponto do que eu estou calculando o momento. Apontei, fechei, anti-horário. Então, por conta disso, positivo. Então, VB é igual a menos meio, vai preservar o sinal, né, já que é positivo, vezes o braço, que é 2. Então, o meu momento fletor vai ser igual a menos 1 kN. Certo, já poderia ter finalizado a questão por aí, mas como quero ter certeza de que esse daqui é o resultado certo, eu resolvi também olhar aqui pela esquerda da minha seção. E caso esses valores aqui deem diferentes, significa que algo está errado. E seria bom eu revisar tudo do começo. Então, só para confirmar, eu fiz aqui S1 pela direita, tenho aqui o corte, né? Tô olhando aqui só da esquerda agora. Então, qual que vai ser minha conversão da esquerda? Botei só a normal, né? Não tem nenhuma força horizontal aqui na esquerda, então minha normal vai ser igual a zero. Cortante. Qual vai ser minha conversão da cortante? Cortante da estrutura vendo pela esquerda. Se ela tá para baixo, ela é negativa, e se ela tá para cima, ela é positiva. No caso, eu só vou ter um aqui para baixo, né? O meu VA, como ele tá para cima, ele vai ficar sendo positivo, mais VA. O meu VA aqui é igual a meio, então minha cortante, essa minha cortante aqui, ó, do esforço interno, vai ser igual a meio. Pronto, agora só falta determinar o meu momento fletor em relação à minha seção aqui, onde eu realizei o corte. Então, olhando pela esquerda, qual que vai ser a conversão do meu momento fletor? Olhando pela esquerda, eu aplico a regra da mão esquerda, no qual o sentido horário é dado como
sendo positivo e o anti-horário negativo. Então, o que eu fiz? Eu vou ter aqui uma força, um sentido anti-horário, esse 6, então por conta disso, menos 6. Depois eu vou ter outra aqui no sentido horário, de 2 kN, por conta disso, mais 2, que é o sentido que eu adotei como sendo positivo. Depois eu vou ter aqui a força da minha reação, certo? O VA. O VA tá no, eu vou considerar ele positivo ou negativo. Regra na mão esquerda. Apontei na direção da força e vou fechar em relação ao ponto onde eu estou calculando o momento. Apontei, fechei. Percebe? Horário. Apontei, fechei em relação a esse ponto daqui. Apontei, fechei. Sentido horário. Por conta disso, o VA fica sendo positivo, certo? VA aqui, o meio quilonewton. VA vezes o braço, que no caso é 6. O braço aqui de 6. Por conta disso, só finalizei aqui minha equação. O momento fletor vai ser igual a menos 1 kN. Ó, e dá para perceber que tudo bateu, né? Normal, cortante e o momento fletor. Até o sinal tem que bater tudo certinho. Pronto, feito isso, só confirmado, tá tudo ok.